30 de agosto de 2023, nós estamos na quarta-feira da 21ª semana do tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos acolho com a paz de Jesus. Louvado seja Deus por nos encontrarmos virtualmente nesses 40 dias de Quaresma de São Miguel Arcanjo e meditarmos de maneira profunda algum dos textos que a liturgia da igreja nos propõe. Hoje, nesta quarta-feira, nós vamos meditar a primeira leitura, que é da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 9 ao 13. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por isso agradecemos a Deus sem cessar, por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós, que abraçastes a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, que texto bonito hoje também, esse capítulo 2 da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Que bonito. Vamos começar um pouco bem do comecinho do trecho do capítulo 9. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. São Paulo está dizendo assim, nós trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Meus queridos, a primeira coisa que a gente tem que aprender com São Paulo. São Paulo, o máximo que ele podia, ele evitava dar gasto à comunidade. Ele fazia, ele empreendia, ele propunha, ele corria atrás, ele tinha a sua própria empresa, os seus negócios. Um exemplo de pessoa que vai atrás dos seus objetivos. Às vezes, meus queridos, primeiro ponto para nós refletirmos a partir desse versículo, às vezes a gente quer as coisas que a gente sabe que a gente precisa e a gente fica esperando de mão beijada. Tem coisas na vida que a gente tem que arregaçar as mangas e ir atrás, perseguir para acontecer. Eu penso sempre assim, eu não posso fazer nada sozinho, eu tenho que sempre contar com a ajuda dos outros, sobretudo no trabalho da evangelização. Mas tem coisa que eu mesmo tenho que ir lá e tenho que fazer acontecer, se eu quero que saia do jeito que eu quero. E eu não posso colocar tudo nos ombros dos outros. Eu não posso colocar tudo nos ombros dos outros. É só olhar a vida familiar. Vamos começar dimensão por dimensão. Vida familiar. Por que às vezes a família se desgasta no convívio familiar? Porque sempre tem gente preguiçosa. Tem sempre gente que que deixa tudo no ombro de alguém. É tudo no ombro de alguém. Ora, tem momento que eu tenho que olhar para mim e ver o que eu posso fazer para contribuir também para o outro. Para que tudo não fique somente no ombro do outro.
Nós vemos isso em muitas famílias, muitas casas. Por exemplo, tem marido, tem homem que não pode lavar uma louça, lavar um copo, um talher. Tem filhos, sobretudo filhas, que não sabem o que é fazer uma comida, ou fazer um arroz, ou passar um café. Tudo para a mãe, tudo para tal pessoa, ou esta ou aquela, ou fulano, ciclano. Por quê? Será que ontem nós falávamos muito do morrer, né? Do dar a vida no martírio de São João Batista? Será que eu não posso ir um pouquinho além dos meus costumes e fazer algo de tal modo que todos possam de fato se sentir bem e não se sentir pesados? Né? A gente vê isso muito na paróquia, né? A paróquia, as paróquias todas que eu passei, né? É pouca gente servindo e muita gente usufruindo do serviço destes. Sempre desse jeito, né? Pega na vida paroquial, por exemplo. Às vezes tem pessoas que têm 3, 4, 5 funções. Claro que tem gente que gosta mesmo, né? Fica abraçando as coisas. Mas tem gente que não tem tanta atribuição porque outros não fazem. Eu sempre digo na minha paróquia que, olha, Deus nos distribui talentos. Deus nos distribui, domingo eu disse, chaves. Eu sou responsável por tantas coisas. No dia do juízo ele vai querer o lucro do talento. Isso diz respeito à vida familiar. Como você viveu sua vida familiar? Abundante no serviço? Como você viveu sua vida comunitária? No serviço, na disposição, na disponibilidade, na solicitude? Ou somente gozando dos bens espirituais conquistados por outros? É aquela velha história de pessoas que falam assim: ai, padre, reza para mim, reza por mim. Aí eu sempre pergunto, viu? Você está aí na igreja? Você é abundante em fé, em esperança, em caridade? Você está caminhando junto de Deus? Ai, padre, minha vida de fé não está muito legal, não. Então, eu digo à pessoa, então tome vergonha e você passe a fazer aquilo que lhe cabe. E mais do que lhe cabe, do que o que lhe cabe, seja abundante na fé. É muito fácil, reze por mim, faça por mim. Enquanto eu não quero nenhum compromisso, enquanto eu fico estático no meu lugar, na minha zona de conforto. Vai lá e faça. Vai lá e faça. Isso vale para todas as dimensões da nossa existência, minha gente. Lá no trabalho também, na vida profissional. A gente tem que fazer de tudo para não ser peso para o outro. É isso que São Paulo está falando. Eu não quero ser peso administrativo financeiro para vocês, não. Eu só quero anunciar o Evangelho. E aí o texto continua. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. São Paulo está dizendo que ele e aqueles que estavam à frente da comunidade foram santos, justos e irrepreensíveis. Meus queridos, se nós estamos aqui nesse momento, reunidos para meditar a palavra de Deus, é porque Deus, Ele quer se utilizar de nós para ser instrumento de edificação de outras pessoas com quem convivemos. Não é o outro, sou eu que Deus chamou nesta manhã para ouvir sua palavra e para que eu seja canal de graça em casa, no trabalho e nos lugares mais sombrios onde eu pisar. Sou eu que sou convidado a levar o brilho do Evangelho, o anúncio do Evangelho, a bênção de Deus para onde eu for. Sou eu. O que é ser santo? Ser santo é transmitir com a minha presença, com o meu respirar, com o meu proceder, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de tratar os outros, é transmitir a presença de Deus. Ser santo
é caminhar unido, abraçado com Deus em todos os momentos da existência. Nós conquistamos a santidade a partir do relacionamento que nós somos convidados a cultivarmos com Deus. Meus queridos, nós precisamos ser íntimos de Deus para sermos santos. O que é o santo? É aquele que onde pisa, ele eleva. Onde ele pisa, ele torna aquele lugar um pedaço de céu. Onde ele pisa, ele é instrumento de Deus, de bênção na vida daqueles que lá estão. E São Paulo, ele diz assim, vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo foi o nosso proceder. De quão justo. O que é ser justo? Ser justo é alinhar todas as coisas no seu devido lugar. Primeiramente o meu coração, primeiramente a minha situação diante do próximo, diante de Deus, diante de mim mesmo. Ser justo é alinhar os seus empreendimentos, os seus projetos, as suas buscas, os seus relacionamentos, seja com as pessoas, seja com Deus, seja com o dinheiro, com os bens. É alinhar segundo o projeto de Deus. Eu sou justo ou eu sou injusto? Ser justo é colocar cada dimensão da minha existência no seu devido lugar e colocar Deus no lugar que é dele. Eu sou justo? Ou a minha vida está meio bagunçada, desordenada? Os bens espirituais estão lá embaixo. A minha prioridade talvez possa estar sendo o dinheiro, os afetos e tantas outras coisas. Justiça é elencar prioridades. E a primeira delas deve ser Deus. Pode ser a pessoa mais honesta da face da terra. Se Deus não estiver no trono do seu coração, essa pessoa não tem justiça. Essa virtude que vem de Deus. Não tem. Justiça é pôr cada coisa no seu devido lugar e se colocar no seu devido lugar. Deus tem um lugar a habitar em nossa vida, em nossa história, em nossa existência, em nosso coração. Como também as pessoas. Pega, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, um filho que não conversa com os pais por causa de um acontecimento qualquer. Estou citando um exemplo. O que esse filho fez? Ele tirou os pais do lugar, do trono que Deus tinha preparado para eles. Ele tirou seus pais do lugar que Deus tinha feito para os pais no seu coração, na sua existência. Ele não está em processo de juízo. Ele está sendo injusto. Pessoa que não busca Deus, tirou Deus do trono, do lugar dele na alma, é injusto. Pessoa que coloca o dinheiro como prioridade no lugar de Deus, tirou o dinheiro do lugar, vamos falar assim, do trono dele em nossa alma, no lugarzinho dele, e colocou em um lugar mais elevado do que devia, injustiça. No fundo, ser justo é nós percebermos em nós um processo de equilíbrio perfeito, equilíbrio humano, equilíbrio psíquico e equilíbrio espiritual. Você está em processo de justiça? Ai, padre, não tanto, porque está uma bagunça aqui. Pois é, então você está escutando essa palavra? Arregaça as mangas e coloca cada coisa no seu devido lugar na sua vida. Se a sua vida está bagunçada, aqui, minha gente, não estou nem falando de questão de pecado, não estou falando nem em questão moral, em questões de conversão, de libertação, eu estou falando em questão de ordenar as prioridades da vida. Você está escutando essa mensagem? Começa a ordenar. Coloque Deus e os seus valores em primeiro lugar. A igreja. Depois disso, a família. Depois disso, os amigos, como também as buscas, os sonhos, os projetos, os empreendimentos desse mundo. Tem gente, por exemplo,
e coloca os amigos como prioridade no lugar da sua vida familiar. Tem gente que convive com amigos, mas não convive com os familiares. Será que seus amigos te amam mais do que sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão, sei lá? Está em desordem, está em processo de injustiça. Convivência, disponibilidade. Quanto tempo nós damos para cada coisa que está nesse elenco de prioridades? Né? Eu sempre digo isso daí. Ora, tem gente que diz assim: eu não tenho tempo para ir na missa de fim de semana. Pois é, está em processo de injustiça. Injustiça existencial. Vai chegar um momento que tudo que foge desse ordenamento querido por Deus, minha gente, produz caos, produz destruição, produz aniquilamento, sempre. Isso é consequente. Tudo na vida é assim. Né? Não tenho tempo. Se você não tem tempo de deixar aquele que é o primaz, que é a prioridade da sua existência, ocupar o lugar dele, é porque você está colocando outras coisas no lugar dele. Não vai dar certo. Eu vou dar um exemplo para você, uma coisa prática. Um exemplo prático da nossa existência. A nossa alimentação. Pensem bem. A gente se alimenta, a gente precisa se alimentar. E existem prioridades de alimentos. Tem alimentos que são prioritários, por quê? Porque nós precisamos de nutrientes. Não somente da materialidade da comida, também, que é o que sacia a fome, a materialidade da comida. Mas não basta saciar a fome. A fome é... O que é a fome no fundo, né? A fome é uma exortação no meu cérebro de que eu preciso da materialidade da comida. Só que você come alguma coisa, você come um pão, por exemplo, matou a fome. Mas não supriu a necessidade de nutrientes. Matar a fome não significa que você está bem nutrido, que você está bem capacitado para suprir as suas necessidades fisiológicas. Eu preciso ter elencos, ter ordem na minha alimentação. Verduras, legumes, alimentos cheios de nutrientes, de vitaminas, os alimentos com proteínas, carnes, etc. Vai chegar lá no último do último, que é a sobremesinha, o doce, aquela coisinha que você quer beliscar. Elenco, prioridades. Começa a comer somente o último. O pão, o doce, aquilo que não é dotado de grande quantidade de nutriente. Você vai ficar anêmico. Vai dar problema. Qual que é o problema nesse exemplo que eu estou dando? Você está colocando coisas subalternas como prioritárias. Se isso vale na alimentação, isso vale para todas as dimensões da existência. É uma comparação que estou fazendo. Tá bom, você faz uma vez, você faz outra vez, você faz outra vez. Lá na frente você está anêmico, fraco, cheio de doenças, colesterol, diabetes e pressão alta, ou não sei mais o que. Desordem. Você é desordenado, você é injusto. Coloque sua vida, eu estou dando o exemplo da alimentação, que também é uma boa oportunidade para dizer que a gente tem que se ordenar melhor, né? Eu estou querendo dizer que a gente precisa entrar no processo de justiça. Cada coisa tem o seu lugar e deve estar lá e não em outro. Você tem filho? Você precisa colocar o seu filho no lugar de filho. Ser um pai que reza, ser um pai que é exemplo, ser um pai que repreende, que tem autoridade. Tem filho que trata o pai como irmão, a mãe como irmã. Injustiça, desordem. Tem mãe e pai que trata o filho como um amigo da esquina. Falta de testemunho de exemplo, desordem. Injusto. Dinheiro, corre atrás do dinheiro e deixa o dinheiro tomar conta da existência. Injusto.
tira o que é do outro, põe para você, não confere ao outro tudo aquilo que é do outro, injusto. E depois São Paulo vai falar de uma outra palavra. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, já falamos, justo, já falamos, e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco. São Paulo está dizendo, nós pastores também somos irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? Vem de repreensão. Repreensão. Você é repreendido em que circunstância? Quando você deixa de exercer aquilo que lhe cabe. Ser irrepreensível é você estar isento de toda e qualquer possibilidade de ser repreendido. Ou seja, pessoa irrepreensível é aquela que faz tudo o que ela tem que fazer e da melhor maneira possível, de modo a não caber críticas, não caber repreensões ou contestações. Uma outra pergunta para você, para mim, para todos nós. Nós temos sido irrepreensíveis em todas as dimensões existenciais? Ou algumas coisas da nossa vida nós estamos passíveis de críticas, de questionamentos? Ser irrepreensível é fazer o melhor. Se eu sou pai, se eu sou mãe, e tenho sido um pai e uma mãe conforme o coração de Deus, eu sou filho, eu tenho honrado, cuidado do meu pai e da minha mãe conforme o coração de Deus, eu estou sendo irrepreensível ou não? Se eu sou funcionário, eu tenho feito as coisas bem feitas, ou eu tenho feito as coisas pelas coxas, como diz o ditado, vai empurrando, não é meu mesmo, é empresa, não vale a pena, não sei o que, a gente vai dando justificativas. Ora, não importa o mérito do empregador, eu tenho que ser uma pessoa honrosa, irrepreensível comigo mesmo. Não importa o mérito daqueles com quem eu convivo, eu tenho que ser irrepreensível em tudo que eu faço, em tudo que me cabe fazer. Na igreja, o cuidado das coisas de Deus tem sido feito o melhor que eu posso. As coisas públicas, os bens públicos, a sociedade. Uma grande interrogação da palavra de Deus para nós hoje. E aí Paulo ele continua, minha gente. Vós bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós, encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus. Mais 3 palavrinhas. Né? Paulo disse, nós exortamos a cada um de vós. Olha, minha gente, quem ama, corrige. Quem ama, exorta. Quem ama, dá uns toques, uns petelecos naquele que ama. Quem não ama, passa a mão na cabeça. Quem não ama, é condizente, suporta, passa despercebido. Isso é um fato. Por que é bom falar isso? Porque nós estamos numa sociedade, hoje em dia, que não pode falar nada para ninguém. Pais não podem corrigir os filhos, nós não vamos chegar nesses extremos. Mas quem ama faz, quem ama fala, quem ama repreende, quem ama chama de canto, quem ama vai lá no outro e fala, o que está acontecendo, você não está bem, posso ajudar em alguma coisa, o que está acontecendo? Quem ama vai até o outro, exorta o outro. A palavra, o verbo exortar, olha que bonito. Vós bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos cada um de vós. Por que Paulo se compara a um pai em relação aos seus filhos? Porque um pai ama seu filho. Pelo menos é para acontecer, né? Tem gente que tem parafuso a menos, aí uma confusão, mas a gente supõe, né? Na normalidade das relações, a relação paterna ou materna, filial, é uma relação de amor. Tem que ter exortação. Tem que ter exortação, sim. Na paz, na caridade, na serenidade, não na grosseria,
na arrogância, na insolência, mas na paz, na serenidade, na manifestação de que ama. Tem que ter exortação. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós também encorajamos a vocês. Sabe, tem gente, minha gente, que a gente chega perto, a pessoa nos desanima, né? Não sei se vocês já se aproximaram de pessoas, você chega todo animado. Muito bom dia, tudo bem? Como você está? Ai, padre, estou péssimo. Ai, não sei o quê. Aí no dia seguinte, bom dia, como você está? Tá bem? Ai, padre, não estou bem não. E você vai percebendo que aquela pessoa nunca está bem. Que aquela pessoa, se você conviver com ela mais 5 minutos, você vai se destruir. De tão para baixo que ela está, se você não for bem espiritualmente, você não consegue levá-la, mas você se diminui mais para baixo do que ela. Você já deve ter convivido com pessoas assim. Mas que esses não sejamos nós que estamos ouvindo a palavra de hoje, minha gente. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem desafios. Todo mundo tem cruz para carregar. Fica olhando para o outro, aí o outro está sempre sorrindo. Não quer dizer que o outro não tem problema pessoal, familiar, profissional. Todo mundo tem problema. Por que eu tenho que ficar com mimimi? Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós encorajamos a vós. Seja motivo de coragem para o outro. Anime o outro. Eleve suas relações, né? Quando alguém vier cabisbaixo, entristecido por algum motivo ou outro, por algum acontecimento ou outro, vá diante dessa pessoa e fala: coragem, ânimo, dá um abraço, vai dar tudo certo, você vai se reconstruir, vai passar, etc, etc. Nós temos que ser motivo de encorajamento para o outro. Como Paulo disse, como um pai a um filho, nós encorajamos a vós, comunidade tessalônica. Nós encorajamos a vós. Nós não diminuímos, não entristecemos, não colocamos para baixo, não desanimamos, mas nós encorajamos. Pare de ser uma pessoa murmuradora, uma pessoa que só reclama, uma pessoa desanimadora, uma pessoa que ninguém tem vontade de conviver com você. Não pode. Eu sempre falo, as pessoas têm que ter... A gente vai perceber que a gente está no caminho certo em relação a essa palavra, se as pessoas têm vontade de conviver conosco. Se não tem, é porque tem alguma coisa errada, não em mim, mas não nos outros, mas em mim. Não nos outros, mas em mim. E a terceira palavrinha: bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós também insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus. Falar de Deus. Eu disse, acho que sábado, na minha homilia, o sinal, olha só, o maior sinal de que se ama é quando de fato há o desejo que o outro chegue ao céu. Dar roupa, dar dinheiro, dar afeto, dar prazer, dar tantas coisas para o outro, não é sinônimo de amor. Eu só posso dizer que eu amo alguém se eu dou Deus a essa pessoa, senão eu não amo de verdade, não amo de maneira completa. Por isso que ele está falando: bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus. Ou seja, eu quero que você vá para o céu, meu filho. Olhe para a sua vida, você não está no caminho correto. Olhe para a sua vida, você precisa voltar para a igreja. Olhe para a sua vida, você precisa de Deus. Eu te quero no caminho de Deus, eu te quero no caminho certo. Isso não é proselitismo religioso, porque tem gente que se torna um peso para o outro. Essas coisas a gente tem que falar na leveza das nossas relações, de maneira descontraída, leve, não no moralismo, na arrogância, na prepotência, que você não convence ninguém de nada,
E aí, para encerrar essa nossa reflexão, né? Ele diz assim: por isso nós agradecemos a Deus sem cessar, por vós ter acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Meus queridos, hoje quarta-feira, dia 30 de agosto, eu desejo a você que essa palavra possa fazer vida no seu dia. Lembremos as 6 palavrinhas de hoje, 3 e depois 3. Ser santo, ser justo, ser irrepreensível. Depois, exortar, encorajar e insistir em Deus o próximo. Ser santo, eu, comigo mesmo. Ser justo, ser irrepreensível em relação ao outro. Exortar, encorajar e insistir em Deus. Essa é a missão que a palavra de hoje, nessa manhã, nos entrega. Que Deus abençoe a todos vocês. Força e coragem. E um convite especial, já coloca na sua agenda, do dia 29 de setembro, né? Daqui mais ou menos um mês, nós vamos rezar aqui na minha paróquia à noite, 19h30, uma sexta-feira, a missa, a liturgia da festa dos Santos Arcanjos. Miguel, Gabriel, Rafael, nós vamos fazer missa de avivamento. Nem todos gostam. Se você gosta, convite, venha rezar conosco ou assista pelas redes sociais da paróquia a missa. Estejamos em comunhão. E depois, no sábado e domingo, também as missas avivadas, né? Faremos 4 dias de missa em honra aos anjos. Então, dia 29, uma sexta, missa de avivamento. E depois, na segunda-feira, que é dia 2 de outubro, também missa de avivamento em honra ao nosso anjo da guarda. Convite especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, um dia abençoado. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Amanhã nos encontramos. Beijo no coração. Até amanhã.